Boa noite a todos. Vamos iniciar agora a aula de número 9 do nosso curso de parte geral do Direito Penal. Ainda dentro dos princípios, vamos ver se nós conseguimos abordar hoje os últimos dois princípios e aí encerramos esse capítulo e iniciamos um novo assunto. Primeiro princípio, o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade está ligado à soberania do Estado brasileiro. Quer dizer, a lei brasileira será aplicada dentro do território brasileiro, com exclusão das demais. Esse é o princípio da territorialidade, só que o direito brasileiro ele adota o princípio da territorialidade mitigada, em função de uma disposição expressa no artigo 5º do Código Penal, que prevê a possibilidade de aplicação de normas internacionais desde que subscritas pelo Brasil por meio de tratado ou convenção. Quer dizer, existe a possibilidade de no território brasileiro ser aplicada uma lei penal que não seja a lei penal pátria, mas uma lei oriunda de um tratado ou de uma convenção internacional. Outro aspecto relevante do princípio da territorialidade diz respeito ao lugar do crime, que nós já tratamos em aula anterior, mas que cabe repisar aqui. Quanto ao lugar do crime, o nosso direito penal adotou a teoria da ubiquidade, que leva em conta tanto o local em que foi praticada a ação ou a omissão, quanto o local da produção do resultado. Esses dois locais podem ser utilizados para fins de definição do que se chama de lugar do crime, que tem repercussão, entre outras coisas, na definição da competência, quer dizer, em que lugar será processada a ação penal referente àquele crime. Passando agora para o princípio da extraterritorialidade. O princípio da extraterritorialidade diz respeito à aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos fora do Brasil. E ela se subdivide em duas espécies: a extraterritorialidade condicionada e a extraterritorialidade incondicionada. Como se pode inferir do próprio nome, a extraterritorialidade condicionada ela está adstrita à presença de determinados requisitos para ser aplicada. Já a extraterritorialidade incondicionada, pelo próprio nome, já se pode ver que ela será aplicada de plano, independente do preenchimento de qualquer requisito. Vamos tratar agora da extraterritorialidade condicionada. Bom, são duas as hipóteses. Pode ocorrer de o Brasil ter subscrito um tratado ou uma convenção internacional e por meio desse instrumento o Brasil, enquanto nação, enquanto Estado, ter se obrigado a reprimir determinados tipos de crime, geralmente crimes contra a humanidade, crimes reprováveis, crimes de genocídio, crimes que exigem uma repressão uniforme, crimes de quadrilhas muito especializadas, lavagem de dinheiro, tráfico internacional. Geralmente são crimes nesse sentido, crimes que transcendem a esfera de um Estado e que são uniformemente reprováveis, que tem uma reprovabilidade geral em todos os Estados. Se o Brasil, por acaso, se obrigar a reprimir esses crimes, ainda que a conduta tenha sido praticada fora do Brasil, se o agente ingressar no Brasil, essa conduta é punível. Esse é chamado também de princípio da universalidade, princípio da justiça universal, princípio cosmopolita. Uma outra hipótese eram uns crimes cometidos a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou privadas,
quer dizer, supondo que essas aeronaves ou essas embarcações estejam situadas fora dos domínios do território brasileiro. Vamos supor que seja cometido um crime ali a bordo de uma aeronave ou de uma embarcação e esse crime não seja julgado no exterior por nenhuma nação. Aí surge mais uma vez a hipótese de aplicação da lei penal brasileira a um fato ocorrido fora do Brasil. O princípio chamado princípio da representação. Outra hipótese. O crime praticado por brasileiro, e aqui praticado por brasileiro no exterior. É o chamado princípio da personalidade ativa, o princípio que legitima a punição de brasileiro no território nacional por crime praticado no exterior. Mas acalme-se que nós vamos ver agora as condições para a punibilidade nessas três hipóteses que eu acabei de narrar. Hipótese de subscrição pelo Brasil de tratado ou convenção internacional, e no bojo desses instrumentos haja infrações penais que o Brasil se comprometeu a reprimir, crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras mercantes ou privadas e que não tenham sido julgadas no local em que tenham sido praticados, e crimes praticados por brasileiro fora do Brasil. Quais são as condições? Primeiro, que o agente ingresse no território nacional. Segunda condição, que haja uma dupla punibilidade. O que é isso? Que o fato seja punível tanto no território estrangeiro quanto no Brasil. Terceira condição, eu assinalei aqui autorização de extradição. Isso, autorização de extradição em abstrato, quer dizer, que o crime esteja no rol daqueles crimes em que a extradição é admitida. Por exemplo, o Brasil não admite a extradição por crimes políticos. Seriam apenas, então, os chamados crimes comuns, né, excluídos os crimes políticos. Que não tenha havido a absolvição do agente criminoso no estado estrangeiro. Que não tenha havido o cumprimento da pena pelo agente criminoso no estado estrangeiro e que não esteja extinta a punibilidade do agente criminoso no estado estrangeiro. Então, repetindo as condições: o ingresso do agente no território nacional, a dupla punibilidade, que é a tipificação da conduta tanto no Brasil quanto no local onde foi praticada, a autorização de extradição em abstrato, quer dizer, que não seja vedada a extradição para aquela espécie de delito, tal como ocorre nos crimes políticos, que são, em relação aos quais a extradição é vedada. Não tenha havido a absolvição, nem o cumprimento da pena, e que também não esteja extinta a punibilidade. Há uma hipótese excepcional, que eu não havia tratado, de punibilidade de extraterritorialidade da lei penal brasileira, quer dizer, de aplicação da lei penal brasileira para um fato que não foi cometido aqui no Brasil, um fato não ocorrido aqui no Brasil, que é em função do princípio da personalidade passiva. Esse princípio preconiza que, na hipótese de crime cometido contra brasileiro, se houver sido negada a extradição do agente criminoso e houver uma requisição do ministro da Justiça, será possível a punição desse agente criminoso no Brasil, atendidas as condições já relatadas quando tratamos das condições de punibilidade. Quer dizer, sem prejuízo dessas condições, é necessário ainda que seja negada a extradição do agente, quer dizer, o envio do agente criminoso do país dele para o Brasil ou do país em que ele esteja para o Brasil, e que haja também uma requisição do ministro da Justiça. Bom, vamos passar agora à extraterritorialidade incondicionada, quer dizer, que não
a extraterritorialidade para a qual não é necessária a concorrência dos requisitos que eu acabei de arrolar para vocês. Na hipótese de crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, é o chamado princípio da defesa, princípio real ou princípio da proteção. Outra hipótese, contra o patrimônio ou a fé pública do Estado brasileiro ou de qualquer das suas entidades, aí as autarquias, fundações públicas. Contra a administração pública ou quem estiver a seu serviço. Vamos supor uma missão brasileira no exterior, né, a serviço do Brasil, e aí é vítima de um crime no exterior. Esse sujeito é punível pela lei brasileira, independentemente de qualquer condição. Os crimes de genocídio, se o agente for brasileiro ou estiver aqui domiciliado, quer dizer, um agente brasileiro que praticou genocídio no exterior, ou um agente estrangeiro que praticou genocídio no exterior, mas está aqui domiciliado. Em todas essas hipóteses, o agente será punido no Brasil, ainda que tenha sido absolvido ou condenado no exterior. Caso ele tenha sido condenado, pode haver um abatimento da pena que ele cumpriu no exterior em relação à pena que ele tem a cumprir aqui no Brasil. Se porventura a pena que o agente tiver cumprido no exterior for diversa da pena imposta no Brasil, vamos supor que o agente tenha sido condenado no exterior a uma prestação alternativa e aqui no Brasil ele tenha sido condenado a uma pena privativa de liberdade. E aí, no caso, essa pena privativa de liberdade é atenuada, quer dizer, como há a impossibilidade do abatimento pela natureza das penas, uma vez que a natureza das penas é diversa, há então a atenuação da pena. E recapitulando, uma premissa essencial que eu deixei de mencionar, que ela é incondicionada, mas não é totalmente incondicionada, uma vez que é necessário o ingresso do agente no território brasileiro, seja um ingresso voluntário ou seja por meio da extradição, que é o envio do agente criminoso de um estado a outro, né? Bom, meus caros, com isso nós concluímos aqui todos os princípios arrolados pelo Rogério Greco no livro dele. Vou fazer então uma revisão relâmpago aqui para vocês, uma vez que nós ainda temos algum tempo, simplesmente fazendo menção às palavras-chave de cada princípio. Então vamos lá. Princípio da proporcionalidade, o juízo de ponderação entre a gravidade do fato e a gravidade da pena, a quem incumbe, ao legislador e ao juiz. Princípio da intervenção mínima, visa a proteção dos bens, a intervenção mínima do direito penal, para que sejam atingidos resguardados tão somente os bens mais importantes. O direito penal é a última ratio, ele tem um caráter subsidiário. O princípio da lesividade visa coibir a incriminação de atitudes internas, condutas não transcendentes, condições existenciais, condutas desviadas, mas não lesivas, quer dizer, deve haver uma ofensa objetiva, uma ofensa concreta a um direito de terceiro. O princípio da adequação social quando há uma conduta tipificada, mas que está de acordo com a ordem social. Esse princípio se destina principalmente ao legislador, para que faça um juízo a respeito da revogação daquela lei penal. Não pode ser utilizado pelo aplicador da lei penal. O princípio da fragmentariedade. O direito penal cuida apenas de uma parcela mínima do direito, somente daquela parte que exige uma proteção mais incisiva, uma proteção mais agressiva dos bens que são mais caros ao ordenamento jurídico. São consectárias do princípio da fragmentariedade.
princípio da intervenção mínima, da lesividade e da adequação social, princípio da insignificância, temos que visitar o conceito trifásico de crime, fato típico, ilícito e culpável. Dentro do fato típico, nós temos a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Tipicidade se desdobra em formal e conglobante, segundo Zaffaroni, também Rogério Greco, que subscreve essa doutrina. Tipicidade conglobante se desdobra em antinormatividade e tipicidade material, que é justamente o eixo do princípio da insignificância, a ausência de tipicidade material da conduta, quer dizer, de efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Quais são as balizas jurisprudenciais, segundo o Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância? A mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, inexpressividade da lesão ao bem jurídico protegido. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes patrimoniais violentos, quanto a questão das drogas, do crime de porte de drogas para consumo próprio, é uma grande polêmica aí, se entende ainda, prevalece ainda que não é aplicável. Também podemos acrescentar que não é aplicável aos criminosos profissionais, aquele criminoso que pratica crimes habitualmente, tem um crime como meio de vida, né? Ainda que seja crimes de pequena expressão. O princípio da culpabilidade, que tem 3 sentidos dentro do direito penal, pode atuar como elemento do conceito analítico de crime, e aí ele se desdobra na imputabilidade, na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa. O outro sentido, como princípio medidor da pena, no artigo 59 do Código Penal, que é um medidor da sanção penal. Se nós não formos adotar a teoria finalista da ação, se formos adotar uma doutrina majoritária que entende que o dolo e a culpa estão dentro do elemento da culpabilidade, não dentro do fato típico, como entende a teoria finalista da ação, que é subscrita pela doutrina majoritária, e aí, pela doutrina minoritária, nós teríamos o dolo e a culpa dentro da culpabilidade, e aí a culpabilidade seria um elemento de vedação da responsabilidade penal objetiva. Conceito geral de culpabilidade é o juízo de reprovabilidade sobre a conduta. Princípio da legalidade, temos que lembrar do Estado de Direito, os antecedentes históricos, a Magna Carta, a Revolução Francesa, Código Criminal de 1830. As funções, proibir a retroatividade, proibir o costume como fonte do direito penal, proibir a analogia em mala partem, proibir a incriminação vaga, a dimensão formal e a dimensão material, que tem a ver com a interpretação constitucional da lei penal. A legalidade no direito penal é sempre uma lei em sentido formal que tem que passar pelo processo legislativo, compreende a iniciativa, a discussão, a votação, a sanção, o veto, a promulgação, a publicação e a vigência. Princípio da individualização da pena. As modalidades de pena no direito penal brasileiro: privação de liberdade, perda de bens, multa, pena alternativa, suspensão ou interdição de direitos. O critério para a combinação da pena em abstrato é uma hierarquia de valores. Sempre a vida vai estar no topo, sempre a vida como valor maior. O patrimônio não pode estar acima da vida. As fases em que incide a individualização da pena na combinação, que é a definição da pena em abstrato pelo legislador, na aplicação, que compete ao juiz sentenciante, na execução, de atribuição do juiz da vara de execuções penais. Princípio da limitação das penas, que é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana, princípio constitucional, que é uma baliza central do nosso ordenamento jurídico, uma das balizas. Aí as vedações constitucionais: não pode haver pena de morte, salvo em caso de guerra. Penas de caráter perpétuo são inadmitidas. Também as penas de trabalho forçado, de banimento e as penas cruéis.
e essa limitação das penas configura uma garantia individual do réu, então não pode ser suprimida, é uma cláusula pétrea. O princípio da intranscendência das penas, que está ligado à responsabilidade pessoal, e inclui também a multa penal, mas não inclui os efeitos civis da sentença penal condenatória. O princípio da extratividade da lei penal. Temos aí retroatividade in pejus e a retroatividade in melius. Quanto ao tempo do crime, temos a teoria da atividade, que é o tempo da ação ou omissão, que é a teoria adotada. A teoria do tempo do crime no direito penal brasileiro é a teoria da atividade. A teoria do resultado não é adotada. A teoria da ubiquidade. Podemos falar também dentro de extratividade na abolitio criminis, que implica a extinção da punibilidade do sujeito. Não incide sobre os efeitos civis. Temos a abolitio crimini temporalis, que é uma suspensão da tipicidade. Dentro da abolitio criminis também o princípio da continuidade normativa típica, que já foi elucidado aqui. Questão da sucessão de leis no tempo. No caso da lei temporária, os fatos ocorridos na vigência da lei temporária são regidos por ela, ainda que julgados posteriormente. A vedação da combinação de leis, uma vez que o julgador não pode atuar como legislador positivo. A competência para a aplicação da lei mais favorável depois de transitada em julgada a sentença do juiz da vara de execuções penais. A retroatividade in melius, na visão do Rogério Greco, não se aplica à medida de segurança, uma vez que é uma medida curativa, não tem propriamente a ver com pena. Nós temos a vacatio legis indireta, que é uma vacatio legis maior para determinados dispositivos de uma lei, quer dizer, a lei entra em vigor, vamos supor, 45 dias depois de publicada, mas determinados dispositivos só vão entrar em vigor depois, a lei pode prever isso. No caso de retroatividade de jurisprudência, é cabível a revisão criminal. Princípio da territorialidade. E aí, quanto ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade, que abarca tanto o local da ação quanto o local do resultado. Então prestem atenção nisso aqui, eu não tinha passado esse macete ainda. Quanto ao lugar do crime, o direito penal adota a teoria da ubiquidade, que abarca tanto o local da ação ou da omissão, quanto o local do resultado. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Então, se tem um macete mnemônico, o macete é luta, L-U-T-A, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Retomando a revisão relâmpago agora. A territorialidade no Brasil é uma territorialidade mitigada, uma vez que pode haver hipótese de um fato ocorrido no Brasil e a lei penal brasileira não ser aplicada, mas uma norma subscrita pelo Brasil num tratado ou numa convenção internacional. O princípio da extraterritorialidade diz respeito à aplicação da lei brasileira a fatos ocorridos fora do Brasil. A incidência da lei brasileira para a punição de agentes que cometeram fatos fora do Brasil. Ela pode ser condicionada ou incondicionada. Na condicionada, as hipóteses são crimes em que o Brasil se obrigou por lei ou convenção internacional, crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou privados e não sejam julgados no exterior, crime praticado por brasileiro. Quais são as condições? O ingresso do agente no território nacional, a dupla punibilidade, a autorização de extradição em abstrato, a não absolvição, o não cumprimento da pena e a não extinção da pena. Temos também o princípio da personalidade passiva dentro da extraterritorialidade condicionada, que se trata de crime praticado contra brasileiro e não deve ter havido a extradição do agente, ela deve ter sido pedida e negada, não ter sido pedida, e deve haver uma requisição do ministro da Justiça. Extraterritorialidade incondicionada, crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, crimes contra o patrimônio ou a fé pública do Estado brasileiro e suas entidades.
crimes contra a administração pública ou quem está a seu serviço, crime de genocídio, a gente for brasileiro ou um estrangeiro aqui domiciliado, o crime na extraterritorialidade incondicionada, ele será punido no Brasil ainda que o agente tenha sido absolvido ou condenado no exterior. Se ele tiver sido condenado no exterior e a pena for da mesma natureza da pena imposta aqui no Brasil, vai haver uma compensação de tempo. Se a pena for de natureza diferente, vai haver uma atenuação da pena. Bom, em 10 minutos, menos de 10 minutos, corremos alucinadamente. Dei só os conceitos-chave para vocês de cada um dos princípios. Pressupõe que vocês tenham já assistido às aulas sobre o princípio, senão vou ter parecido um maluco aqui falando igual um papagaio, um monte de palavras sem sentido, né? Mas se vocês assistiram às aulas, fizeram as anotações, essa revisão relâmpago aqui fez sentido, ativou o traço de memória, quer dizer, proporcionou um reforço aí na memória de vocês. E agora vou tratar de uma dúvida que um aluno me encaminhou. A respeito sobre a aula de culpabilidade, a questão da potencial consciência e da ilicitude. E para diferenciar isso da ausência de potencial consciência da ilicitude, da alegação de desconhecimento da lei, que é vedada pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, eu também tenho bastante dificuldade em enxergar uma diferença entre a alegação de desconhecimento da lei, em potencial de desconhecimento da ilicitude, potencial desconhecimento da ilicitude e a alegação de desconhecimento da lei. Mas o que os livros trazem para a gente é o seguinte: a diferença seria, no caso da alegação, no caso do potencial conhecimento da ilicitude, é que o agente, ao não ter potencial conhecimento da ilicitude, ele estaria alegando um desconhecimento, na verdade, do conteúdo proibitivo da norma. Seria um desconhecimento do conteúdo proibitivo da lei, e não um desconhecimento da lei. E esse desconhecimento, ele não é um desconhecimento concreto, mas um desconhecimento potencial, quer dizer, o sujeito não teria nem a possibilidade de saber que aquilo ali era proibido. Ele não teria nenhum meio de saber que aquilo ali era proibido, né? Não é nem um desconhecimento concreto, é um desconhecimento potencial. Realmente esse conceito é complicado. Eu acho que podemos fazer um estudo mais aprofundado para tratar sobre esse tema, mas um conceito que você pode utilizar, que é cabível em prova, seria o seguinte: o desconhecimento, a impossibilidade de conhecimento do conteúdo proibitivo da norma. Impossibilidade de conhecimento do conteúdo proibitivo da norma. Ok? Perdoe se a explicação não foi muito boa, mas eu vou dar mais uma olhada nisso aí e tentar trazer uma resposta melhor. Muito obrigado a todos, boa noite.